pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 34. Veja, é uma questão que traz um texto de suporte, né? Na verdade é um texto que serve para as questões de 34 a 37, as duas últimas de matemática e as duas primeiras de física. Mas, para a pergunta que foi feita aqui, para as duas questões de matemática, na verdade, não há necessidade de ler o texto. Deixei ele aqui, se você quiser ler esse texto, você pausa a tela, tá bom? 3 parágrafos ali falando sobre aquecimento global, mas para a pergunta que ele vai fazer aqui, não tem relevância a leitura do texto. Para economizar nosso tempo, já vou até tirá-lo da nossa frente. E ler direto o enunciado da questão 34. Fala o seguinte: a figura apresenta a evolução da temperatura média da Terra de 1880 a 2010. Pode-se observar a tendência de crescimento da temperatura neste período. Então a gente tem aquele gráfico em zigue-zague ali. Isso foi que ele colocou um pontilhado que ele vai chamar de regressão linear. É um procedimento típico da estatística, usar esse tipo de modelo, né, de aproximação por uma reta, tentando se ajustar à média ali da função. E ele vai falar sobre esse gráfico. O gráfico da regressão linear é uma linha reta. Vou deixar ele em destaque aqui, inclusive. E a pergunta é: se for mantida a mesma taxa de crescimento de acordo com a regressão linear, o ano em que a temperatura média da Terra atingirá 15 graus Celsius será? Porque os pontos que a gente tem em destaque aqui, que a gente conhece, são aqui. Eu sei que está em cima da reta, né? O ponto de abscissa 1880 e ordenada 13,625. Cuidado que os eixos não estão se cruzando na origem. Okay? Que não é 0,0, tá? Nem abscissa nula, nem ordenada nula. A ordenada aqui, na verdade, eu não sei qual é. Daria para descobrir se fosse a pergunta. E outro ponto que eu conheço, abscissa 1940, ordenada 14. A pergunta é, o ponto nesse gráfico de regressão linear, que tem a ordenada 15, vai ter abscissa igual a quanto? Né? Que vai dar o ano ali. Vou chamar de x, essa abscissa desconhecida. Já vou transferir tudo isso aqui para um gráfico um pouco mais limpinho, com os pontos que a gente conhece ali. O gráfico da regressão linear seria esse que está em vermelho. Os pontos, aqui, ó, abscissa 1880, ordenada 13,625, abscissa 1940, ordenada 14, abscissa desconhecida para uma ordenada de 15 graus Celsius. Beleza. É uma questão que pode ser resolvida de algumas maneiras diferentes, né? Ligeiramente diferentes, todas equivalentes entre si. Eu posso tratar isso aqui como uma função do primeiro grau, como eu conheço 2 pontos por onde passa a reta. Eu posso determinar, né, a expressão dessa função do primeiro grau, ou falando em linguagem de geometria analítica, determinar a equação da reta que passa pelos 2 pontos. Também posso tratar o problema como uma geometria plana, através de semelhança de triângulos, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Todos eles, no fundo, acabam tendo geometricamente a semelhança de triângulos por trás, sustentando as contas ali. Vou fazer o seguinte. Vou começar traçando uns segmentos auxiliares aqui para ajudar a gente. Aqui. E aqui. Aqui eu tenho um ângulo reto. Aqui também. Aqui também. Então, já vejo 3 triângulos retângulos, né? Esse aqui, menorzinho, mais à nossa esquerda. Esse daqui um pouco maior, mais para cima. E o grandão, né? Que vai entre esse ponto e esse daqui. E além de serem triângulos retângulos, se eu chamar a medida deste ângulo aqui de alfa, para cá também vai alfa, né? Afinal, esta reta e essa daqui são paralelas, cortadas por uma transversal, determinam ângulos correspondentes de mesma medida. Tá bom. Então, vamos ver a semelhança de triângulo aqui por critério ângulo-ângulo, né? Eu tenho 3 triângulos retângulos, esse daqui, aqui em cima, e o grandão.
3 triângulos retângulos, então já um ângulo batendo aí entre eles, e todos eles com ângulo de medida alfa também. Você pode caminhar através de semelhança, tá bom? O que é praticamente a mesma coisa, falar que se os 3 pontos estão numa mesma reta, então o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo alfa, né, calculados entre 2 deles, tem que ser o mesmo, tá bom? Eu vou colocar até mais igualdade do que seria necessário por exercício, tá bom? A ideia é que você pode trabalhar com qualquer uma dessas igualdades e a gente escolhe, já que dá para escolher, aquela que for mais conveniente, aquela que der contas mais imediatas. Então, o coeficiente angular, né, de uma reta por 2 pontos, vou deixar anotado aqui do lado, deixa eu chamar de Azinho. Delta y sobre delta x. No caso aqui seria variação da ordenada, né, sobre variação da abscissa. A gente está mais acostumado a chamar de y e x os eixos, aí seria o clássico delta y sobre delta x. Na geometria analítica é até mais típico usar eminho no lugar de azinho. Tanto faz. E a gente pode falar então que esse coeficiente angular, tangente do ângulo alfa, por isso que tem esse nome, se eu olhar para esse triângulo menorzinho aqui, ó, aqui é tudo conhecido, né? As abscissas ordenadas dos 2 pontos. Então, a gente faz delta y, 14 menos 13,625. Delta x. (1940) menos 1880. Isso pensando nesse triângulozinho aqui. Agora, pensando nesse triângulo aqui em cima. Mesmo coeficiente angular, tem que ser variação na temperatura, 15 menos 14. Também conhecido como 1. Variação na abscissa, x menos 1940. E ainda o mesmo coeficiente angular. Pensando no triângulo grandão agora. Variação de ordenada, 15 menos 13,625. Variação da abscissa, x menos 1880. Ok. Na falta de uma, agora a gente tem 3 igualdades, a gente pode fazer a comparação ali, para calcular esse x. A gente tem daqui para cá, a gente tem esta igualdade aqui, a gente teria daqui para cá. Agora, já que dá para escolher, essa comparação em azul aqui é a pior das 3. Tá? Não que dê errado, ela tem que dar certo também, mas você acaba tendo a incógnita, né, em 2 posições simultâneas. Vai demorar uma passagem a mais para isolar esse x e vai ter números maiores também enchendo o saco. As pontas mais afastadas aqui da comparação em verdinho já diminui um pouco o problema, né? Porque daí eu já passo a ter o x em apenas uma posição para ser isolado, tá bom? Mas a comparação vermelhinha aqui, entre essas 2 primeiras, acaba sendo a mais viável de todas, tá? Porque você vai trabalhar com números mais simpáticos, sobretudo aqui, né? Ao invés de trabalhar com 15 menos 13,625, com 15 menos 14, que é um, já parece mais simples e de fato é. Então, já que dá para escolher, tá bom? Qualquer uma dessas 3 igualdades aí serve, a vermelhinha faz o serviço um pouquinho mais rápido.
Tá bom? Então, feita esta ressalva, vamos lá. Aqui, 14 menos 13.625 é 0,375. Embaixo, 1940 menos 1.880 é 60. Do outro lado, 15 menos 14, que é 1. E x menos 1940. Já dá uma limpada. Então, eu vou multiplicar esse povo em cruz. Na verdade, eu vou passar o x menos 1940 para cá. Igualado a 60, vou mandar multiplicando para o outro lado. E aquele 0,375, vou colocar ali em fração. É 3/8. 0,125 é 1/8, né? 0,250 é 2/8, também conhecido como 1/4. E mais 0,125, aí chega no 3/8, que é o 0,375. Bom, então, 3 sobre 8. A hora que eu mandar para o outro lado, o 8 vai passar multiplicando também. E o 3 dividindo. Mas já ficou uma conta bem razoável, né? Aqui, ó, 60 por 3 é 20. 20 vezes 8, 160. Esse 160 é o intervalo de tempo, né, que vai demorar do 1940 até o ano em que vai dar o 15 graus Celsius de temperatura. Portanto, estamos falando de 2100. Estamos marcando, portanto, a alternativa A. Beleza, a questão está resolvida. Agora, como falei para vocês, né? Há algumas outras maneiras que você poderia encaminhar a resolução disso daqui. Então, eu vou deixar indicado brevemente aqui outros jeitos. Não vou chegar a executar as contas, porque elas são em algum momento semelhantes a essas que eu já fiz. Mas poderia pensar, digamos, de início em outros caminhos aí. Ó, uma coisa que é praticamente idêntica a esse aqui que eu fiz, só trocando cateto oposto e adjacente de posição, seria a semelhança de triângulos, né? No fundo, a tangente, as funções trigonométricas de modo geral, elas tiram proveito de semelhança de triângulos entre triângulos retângulos, né? Então, você pode montar a semelhança desse triângulo para esse aqui em cima, que no fundo é o que eu acabei usando aqui, né? Para essa parte da comparação em vermelhinho. A comparação em azulzinho, ela seria a semelhança desse triângulo aqui com o grandão, né? E a comparação em verdinho seria a desse pequenininho aqui pro grandão, tá bom? Aí você vai montar, né, o cateto oposto ao alfa em cada um, pro cateto adjacente ao alfa em cada um. A hora que você trocar o numerador de uma com o denominador da outra fração de posição, vai chegar nessa mesma cadeia de igualdades aqui do coeficiente angular, não chega a ser nada muito diferente. Pensando como função do primeiro grau, você pode propor uma estrutura da forma temperatura igual a coeficiente angular vezes tempo mais coeficiente linear. Substituir os dois pontos que a gente conhece, né, que foram dados diretamente, que é o 1880, 13.625 e 1940, 14. E montar um clássico sisteminha, né, bem básico aqui. Feijão com arroz não inventa muita moda. Então a gente teria, né,
Para o ano 1880, a temperatura 13.625. E para 1940, a temperatura de 14. Ok. Aí seria resolver esse sistema. Tá? Se você subtrai uma equação da outra, por exemplo, já vai aparecer aqui exatamente o valor do parâmetro A. Ó, subtraindo, só para deixar isso aqui indicado. Desse lado, o delta y, né? O 14 menos 13.625, é o 0,375. Desse lado aqui, B menos B, tchau. E 1940 menos 1880, 60, que é a variação em x. A hora que você passa para baixo, é daí que surge, inclusive, o delta y sobre delta x. Assim que se demonstra, né, que o coeficiente angular é delta y sobre delta x. Vamos com... Ó, já tinha ali o 3/8, né? E o 60 aqui multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Eu vou deixar assim para ficar mais imediata a simplificação. A hora que você corta aqui um 3 com 60, mesmo corte que rolou ali já com a fração invertida, né? Olha só o número que surge. Fica 1 sobre 8 vezes 20, que é o 160. É esse 160 aqui, ó, já do final da resolução. O que isso representa? Uma variação de 1 grau Celsius, né? Ou seja, uma variação de 1 na ordenada, para cada variação de 160 anos, né, no contexto aqui, na abscissa. Só de ouvir isso, chamada de cabeça, daí o resto nem precisaria calcular o parâmetro B e substituir depois. Né? O que você está falando? Que vai aumentar de 1 grau Celsius a cada aumento de 160 anos. Uai, do 14 para o 15 não é exatamente 1 grau Celsius que vai variar? Então você pega o ano correspondente ao 14, que é o 1940, aí já fica bem com a cara dessa conta aqui do final da primeira resolução, né? E acrescenta 160. É esse cara que passou. Somando para o final, vai chegar no 2100. Tá bom? Então, mas se você não observa isso, né, enfim, que não fosse tão imediato, já apareceu um ali em cima, você pode voltar esse A aqui, né, aí você vai ficar com B indeterminado, calcula o parâmetro B em qualquer uma das duas igualdades que estão ali, e no final substitui a temperatura, né, o Tsão ali, por 15, e acha o Tzinho, o ano correspondente. Tá bom? Não precisa fazer tudo isso, mas dá certo também, vai que você não percebeu a indicação do número ali. E uma outra maneira ainda, para essa questão eu acho um tanto quanto inadequada, tá? Mas vai que a única ideia que você ia ter ali na hora, pênalti bem batido é o que entra. Então, é você olhar para a cara do gráfico e pensar, tenho 3 pontos alinhados. Condição de alinhamento de 3 pontos na geometria analítica, minha gente, é falar que um certo determinante vai zerar, né? Abscissa. Ordenada. Abscissa. Ordenada. Abscissa, desconhecida, ordenada. E para mandar os 3 pontos ficarem alinhados, né, nós mandamos o determinante igual a 0. Não forma mais triângulo, ex-triângulo. Assim, se você for fazer do jeito que a regra de Sarri, né, te sugeriria que ia passar as 2 primeiras colunas para o lado, por exemplo, e sair fazendo tchá, 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 vai dar uns números muito insuportáveis aqui. Então, caso você tenha esse dedo determinante, tá, se você gosta de determinante e tal, sugiro que você tenha realmente gostado das propriedades principais para simplificar determinante, né, que são o teorema de Jacobi e a regra de Quiot, e dar uma simplificada nisso aqui antes de fazer a abertura, tá bom? E aí, conforme você for simplificando, por exemplo, né, se eu jogar a segunda linha multiplicada por -1 em cima da terceira, ou jogar a primeira linha multiplicada por -1 em cima da segunda, para tentar zerar a coisa aqui na terceira coluna. Tá? Aí você vai começar a ver as contas, né, anteriores, por exemplo, aqui, ó, menos 13.625 mais 14. Vai aparecer o 0,375. Aí começa a ficar próximo, né, com contas semelhantes aos outros métodos que a gente já indicou ali. Tá bom? Reforço, para esse exercício, essa ideia do determinante eu acho ela meio xarope, tá? Acho que ela é muito burocrática. No fundo, é armar um canhão para matar um mosquito aqui. Mas dá certo também.
Perfeito? Então, temos aqui uma questão que eu posso classificar como semelhança de triângulos, né? A priori, ela seria mais imediata de ser classificada como uma função do primeiro grau, né? Até o jeito que ele descreveu o enunciado, regressão linear e tal, ok? Mas também posso pensar como uma situação de condição de alinhamento de pontos em geometria analítica, embora não seja o método mais recomendável aqui. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.